A gente vem de uma série, qual que é a nossa série que nós temos trabalhado nesse último mês? Essência, isso mesmo. A gente está nessa série que é a Essência, falando sobre a essência do cristão. E na semana passada a gente falou sobre a essência de Cristo, a gente falou sobre as mudanças que nós temos que fazer, mudanças na nossa motivação, nas nossas prioridades, nos nossos hábitos. E nessa noite eu quero falar a respeito da essência de Cristo no serviço, sendo servo. Eu sei que é um título talvez que não te chame tanto a atenção, mas eu tenho certeza absoluta que se você prestar atenção, Deus vai falar com você. Amém? Cara, eu estava preparando para essa palavra, eu comecei a ler vários versículos sobre Jesus, sobre o serviço, e você sabe muito bem que Jesus ele veio para servir. Em tudo o que ele fez, ele amou, ele agiu em amor, ele agiu em serviço, e ele declarou isso nas suas próprias palavras, que aquele que servisse seria exaltado no reino de Deus. E é um princípio da palavra de quando nós servimos, nós somos usados por Deus. E todos nós, não só líderes, não só o pessoal do louvor que está de alguma maneira servindo, todos nós aqui dentro, todos nós temos que servir as pessoas, porque quando nós servimos pessoas, nós estamos servindo a Jesus. Amém? E eu queria começar falando sobre, porque quando a gente pensa em serviço, quando eu penso na palavra serviço, eu penso muito a respeito da palavra também sucesso, sobre o conceito de sucesso. Porque se você pensar no serviço em si só, não é uma coisa que chama tanto a atenção. Você servir por nada, sem motivo nenhum, você ir lá e prestar serviço para alguém. Não é muito comum, não é verdade? Ver um grupo talvez de pessoas que vão, sei lá, numa certa praça e começam a limpar a praça, tirar os lixos, sei lá, cortar a grama, enfim. Não é normal, porque o servir e não receber nada de contribuição, ou mesmo de reconhecimento, não é normal. Quando você pensa na palavra sucesso, você não pensa no serviço. Porque sempre que você pensa na palavra serviço no mundo, você pensa em retribuição, em contribuição. E esse é um problema da humanidade. Nós queremos nos exaltar, nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos ser reconhecidos, não da maneira servindo as pessoas, a gente quer, muitas vezes, passando a perna. Talvez você ainda não está, talvez você está assim, porque quando você pensa em vestibular, você quer passar por cima de todo mundo, não é verdade? Você tem que passar no vestibular, tem, sei lá, 15 vagas, 20 vagas, você tem que, dar o sangue, você não quer pensar na concorrência aí, que se dane a concorrência, se o cara chegar atrasado no vestibular, melhor para você. Mas quando você pensa, presta atenção, porque vocês ainda, a maioria aqui não trabalha, talvez tem bastante gente que talvez trabalha aqui, mas quando você pensa até em trabalho, quando você pensa no sucesso, você pensa em pessoas tentando se exaltar acima de pessoas. A exaltação tem a ver com você ser servido por outros. O conceito de serviço, se você pensar em toda a história da humanidade, vai ser assim, uma pessoa bem-sucedida, um rei que tinha vários servos, um cara com muita autoridade, que tinha vários servos servindo a ele, com muito reconhecimento e autoridade. E no nosso mundo não é diferente. Uma pessoa que é bem-sucedida tem muitos empregados, tem uma casa, tem uma família lá, mas ele tem os seus servos, também é servido o tempo todo. Eu não estou tirando isso, o mérito do trabalho, nem nada disso. Mas eu quero dizer que o conceito da palavra servir para o nosso mundo é algo que não faz sentido. Não faz sentido o que Jesus falou. É um problema. Agora, o que Jesus ensinou a respeito do serviço? Eu fui ler um versículo em Mateus capítulo 20, conta uma história a respeito dos discípulos. Os discípulos estão caminhando com Jesus certo dia. E se você passar um pouquinho no início do capítulo 20 de Mateus, os discípulos estão discutindo a respeito de quem seria o maior no reino de Deus, quem poderia ficar à direita e à esquerda de Jesus. Quem se lembra dessa história? A mãe lá de João fala isso, e eles entram numa discussão, e Jesus, eles estão caminhando lá, e de repente Jesus, ele escuta toda essa conversa dos discípulos. E os discípulos, eles tinham um conceito errado a respeito do serviço, a respeito do sucesso. Quando eles pensavam em Messias, eles pensavam num Messias militarmente falando, um líder militar, queria tirar, se você lembrar da história, tinha Roma que estava acima dos judeus. Então, lá para todos os judeus, inclusive para os discípulos, quando eles pensavam em um Messias, eles pensavam em alguém que traria salvação e que traria liberdade para os judeus. E o conceito deles, então, quando eles pensavam em Jesus, era o quê? Nós vamos conquistar,
E com Jesus nós vamos reinar, e nós vamos ter vários servos nos servindo a todo tempo e a todo momento. E agora, já que Jesus tem vários servos servindo a Ele em todo momento, quem vai estar à direita e à esquerda de Jesus? Quem vai ser o conselheiro de Jesus real? Sabe lá quando você pega no Antigo Testamento, Davi, sei lá, tinha os conselheiros lá, os outros reis do Antigo Testamento, e mesmo na atualidade você pensa num rei, você pensa em conselheiros. Era essa a realidade dos discípulos. E Jesus escuta toda essa abobrinha, toda essa coisa a respeito do serviço e do sucesso, e daí eu quero ler com vocês, Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 28. Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao versículo 28. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Caramba, Jesus ele traz um conceito completamente novo. Jesus, ele afirma no começo do versículo 25 que existem realmente autoridades, e ele mostra o padrão desse mundo. Ele fala o quê? Os governantes desse mundo realmente eles têm vários servos, o segredo do sucesso para o mundo e para esses governantes, Jesus falando, realmente eles vão ter vários servos, várias pessoas servindo, mas aí ele declara, mas quem quiser se tornar importante no reino de Deus, que sirva a outras pessoas, deve ser o último. Cara, esse é um conceito completamente novo. Como eu falei antes para vocês, o sucesso para o mundo tem a ver com reconhecimento e uma retribuição. Você não serve alguém só porque você quer servir. Você serve alguém porque você quer receber dinheiro, talvez. Você vai lá e você serve a sua mãe, lavando a louça, porque você pensa o quê? Ah, ela vai me dar, sei lá, mais dinheiro para mim sair. Sua mãe manda você lavar o seu banheiro, lá, enfim. O que acontece? Muitas vezes, o que eu quero dizer é que o sucesso da nossa mentalidade, que vivemos na nossa cultura, tem a ver com o quê? Tem a ver com reconhecimento. As pessoas lá fora, elas vão servir se elas tiverem sucesso e tiverem reconhecimento e contribuição, retribuição. E esse não é o padrão de Deus. O que Jesus declarou? A gente falou isso a semana passada. Ame os seus inimigos. Ajude as pessoas que não te ajudam. Sirva as pessoas, orem por aqueles que te amaldiçoam. Sabe aquele professor que você tem raiva dele porque ele pega muito no teu pé? Eu tinha uma professora assim. Jesus nos chamou para orar por essas pessoas. Jesus nos chamou para orar por aqueles que a gente menos quer orar, aquelas pessoas que a gente não quer de jeito nenhum. Deus nos chamou para fazer isso, porque isso é servir, isso é viver o reino de Deus. Esse é o conceito do reino de Deus. Não é o que o mundo ensina, mas é o que Jesus fazia. Inclusive no final do versículo ele fala assim, assim, no versículo 28, assim como o Filho do Homem que não veio para ser servido. Quer dizer o quê? O que a gente estava falando sobre essência. A centralidade do cristão tem que ser Jesus. E não só ser Jesus, adorar Ele e contemplar Ele, é viver as suas vontades e o que Ele tem para nós. Então, assim como Jesus viveu como servo, eu e você somos chamados para servir. Eu e você somos chamados para amar, eu e você somos chamados para retribuir. Eu e você somos chamados para olhar para as pessoas ao nosso redor com um olhar de compaixão. Quantas pessoas ao nosso redor têm passado necessidades, passado por coisas terríveis nas suas vidas. E nós temos a esperança do mundo, nós temos Jesus. E muitas vezes a gente deixa de falar, deixa de servir, deixa de olhar com um olhar de compaixão para essas pessoas. E nessa palavra, nessa noite, eu quero, de alguma maneira, confrontar a sua vida, te desafiar a viver uma vida de serviço. Eu sei que talvez, como eu estou falando, muitas vezes para os adolescentes que são mais novos aqui, até dizer uma palavra muito complexa, talvez você não se identifique tanto, mas preste atenção, porque o servir também é para mim e é para você, para todos nós. Deus nos chamou para servir, Deus nos chamou para amar, Deus nos chamou para viver algo maior. Eu quero falar sobre alguns princípios do serviço. Eu acabei de falar para vocês na minha introdução aí, que o sucesso no mundo hoje não tem a ver com o serviço. E o serviço no reino de Deus tem tudo a ver com o sucesso. Um cristão que é muito bem sucedido é um cristão que serve muito. Um cristão
que é muito usado por Deus, ele serve muito, ele ama muito, ele faz muito. Não para receber reconhecimento, mas simplesmente por amar pessoas. E como eu falei antes, Jesus, ele deu vários exemplos no seu ministério, nos seus 3 anos que ele caminhou na terra aí, ministrando, né, antes, na sua vida, sem ser sua vida pessoal, mas na sua vida ministerial, e vários momentos ele ensinou a respeito do serviço. E eu falei para vocês, contei a respeito de Mateus capítulo 20, mas eu quero focar agora com vocês em João capítulo 13, que conta a história da última ceia, através dos olhos de João, o apóstolo, né? E nessa história, em João capítulo 13, mostra Jesus servindo os seus discípulos. E eu queria ler com vocês rapidamente, João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, se você puder abrir comigo, João capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus e estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água numa vasilha. No meu está vasilha aqui, mas acho que faz mais sentido vasilha, né? Mas tudo bem. E começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar o meu pé? Versículo 7, respondeu Jesus: vocês não compreendem agora o que eu estou fazendo, mas mais tarde entenderão. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Amém. Muito forte essa passagem. Então Jesus, ele está lá no seu ministério, ministrando, tocando muitas vidas, falando para pessoas, ministrando, no final inclusive do seu ministério, e ele se reúne na última ceia para ter um tempo de qualidade com os seus discípulos, para falar suas últimas palavras antes que ele fosse para a cruz. E a gente sabe, pelo contexto histórico, que toda vez que você entrava numa casa, os pés eram lavados por algum servo da casa. Vamos lembrar, todo mundo ali usava sandálias, ninguém usava tênis, naquela época não tinha isso, às vezes até usavam, quem não tinha muita condição, ficava descalço, e caminhava nas estradas de barro, de terra, naqueles lugares. E a gente sabe isso, já ouviu isso talvez em várias pregações, provavelmente os pés dos discípulos e de Jesus estavam muito sujos mesmo. Lá na antiguidade, na época de Jesus, não só para os hebreus, para os judeus, mas para todos os países, né, era normal, muito normal, as famílias terem então servos. E tinham categorias diferentes de servos. Então tinha o servo mais responsável, o outro servo, e daí até chegar nos escravos, que eram as pessoas mais maltratadas, que faziam um serviço mais, o pior serviço que tivesse, esses caras fariam. E era exatamente o que um escravo faria naquele lugar. Não era qualquer servo que ia limpar o pé das pessoas que entravam numa casa, não. Era o pior do pior dos servos, era o pior do pior dos escravos. Era o escravo mais rejeitado, o escravo que menos tinha utilidade na casa, o escravo mais, que não tinha propósito nenhum. Esse cara era o cara responsável por limpar os pés das pessoas que entravam em uma casa. E pensa no contexto agora, cara. Pensa para nós hoje, um CEO ou um gerente muito responsável de uma grande multinacional aí, ele pega, certo dia no trabalho, os seus funcionários, depois das 6 horas da tarde, depois que trabalharam várias horas, ele chega e fala: vem aqui, eu vou lavar os seus pés hoje. Isso já seria algo assim, meu Deus do céu, como pode isso? Mas é um outro contexto, é pior ainda, é muito pior. Por causa do contexto de estarem sem tênis ainda, de caminharem o dia inteiro descalços, né, sujando os pés. Naquele momento, o Criador de todas as coisas, o homem chamado Jesus, que veio para salvar todas as pessoas na terra, que tinha a maior missão de todos os tempos, ninguém era mais importante que Jesus, chegou e decidiu, falou: sentem-se aqui, ó, eu vou lavar os pés de vocês. Isso era uma coisa, nunca ia acontecer. Um grande mestre fazer um negócio desse, é impossível. É algo que não faz sentido nenhum. Então quando eu olho o coração de Jesus, eu olho o que ele fez, eu fico constrangido, cara.
Eu olho para o que Jesus viveu naquele momento e pensar nessa realidade, porque os apóstolos ainda não faziam ideia de que realmente Jesus era o Salvador e o Criador de todas as coisas, mas nós sabemos, o que Ele fez naquele momento foi muito forte. Então eu quero trazer 3 pontos a respeito de Jesus, dessa história, e o primeiro ponto que eu vejo, através daquilo que Jesus viveu nesse momento, é que o servir de Jesus não tinha a ver com interesse. Um verdadeiro coração de servo não faz as coisas esperando algo em troca, esperando receber algo. Como eu falei antes, o serviço no mundo tem a ver com reconhecimento e contribuição. Mas Jesus não esperava nada dos seus discípulos. Jesus não espera nada de você mesmo com relação a dar algo para Ele, a pagar Ele de alguma maneira o que Ele fez na cruz do Calvário por você e por mim. Jesus nunca falou assim, eu te entrego a salvação, mas para isso, você precisa me dar isso. É lógico, nós temos que entregar a nossa vida para Ele. Mas o entendimento é diferente. Muito maior que o nosso coração e que a nossa vida foi o que Ele fez. Foi a sua própria vida. Quando Jesus fez aquilo, Ele não fez por interesse, Ele não fez esperando algo, Ele não fez com alguma coisa na cabeça aí, sei lá. Quantas vezes nós servimos somente com interesse? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, nós olhamos para os nossos amigos, olhamos para a situação ao nosso redor e nós olhamos com um olhar de interesse. Não, se essa pessoa realmente puder me dar algo, é interessante para mim, eu vou me relacionar com essa pessoa. Eu estou falando algo bem claro com relação até à escola. Quantas pessoas você vê, meninos e meninas, que são rejeitados, não tem amigo nenhum lá, e você fala assim, eu não vou me relacionar com essa pessoa. Não tem nada para me oferecer, não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu estilo. E a gente deixa de ser Jesus, porque o servir de Jesus não tem a ver com interesse, tem a ver com um propósito, tem a ver com olhar para essa pessoa e falar, Jesus criou esse cara, Jesus amou essa pessoa, eu preciso amar também. Há quanto tempo eu e você temos ficado com o braço cruzado? E as pessoas estão passando ao nosso redor, e o destino das pessoas que estão ao nosso redor é o inferno, se nós não falarmos de Jesus. Eles vão morrer sem conhecer, porque nós não assumimos a nossa responsabilidade de servir da maneira que Jesus serviu, de amar da maneira que Jesus amou. Deixa eu falar algo para você, Jesus não serviu de forma seletiva. Eu e você não podemos servir de forma seletiva também. Jesus, quando se entregou na cruz, ele se entregou por todas as pessoas. Ele se entregou pelo assassino. Ele se entregou por uma mãe que teve um aborto, sei lá. Ele se entregou por um psicopata, sei lá. Pessoas que para nós, muitas vezes, nós olhamos com um olhar de rejeição. Jesus nunca olhou. E mais do que isso, Jesus lavou os pés de Judas Iscariotes, que ele sabia que iria trair ele naquele momento, estava traindo já. Pensa bem, cara. Ele pegou os pés do cara que ia trair ele, por causa de Judas, e lógico, a gente sabe que por causa de todos nós, né? Mas principalmente por causa da figura de Judas, Jesus apanhou pra caramba, foi morto, foi entregue na cruz. Ele amou Judas da mesma maneira que ele amou Pedro, da mesma maneira que ele amou João, da mesma maneira que ele amou todos os outros discípulos. Ele olhou para Judas, ele falou, eu te amo e eu vou lavar os seus pés nesse momento. Porque o meu olhar não é um olhar de interesse, o meu olhar é um olhar de amor. Nessa hora Deus quer colocar no nosso coração esse desejo por servir com as razões certas às pessoas ao nosso redor. Quantas vezes a gente quer títulos na igreja simplesmente por causa dos títulos? A gente quer ser algo. Eu quero ser um líder de célula, porque eu quero ter um título, porque eu quero ter uma reputação, eu quero ter um reconhecimento. Mas deixa eu falar algo para você, antes de ser, você precisa fazer. O título é uma consequência de algo que você vive na sua vida todos os dias. Antes de você se tornar um missionário, você vive como um missionário. Antes de você se tornar um líder de célula, você vive como um líder de célula.
Antes de você se tornar um cara que transforma o mundo, conhecido e sai, um pregador itinerante aí, como tem acontecido com tantas pessoas nesse mundo, você vive com integridade, com caráter, amando a Deus de todo o teu coração, semeando o lugar de oração, e Deus, dessa maneira, Ele vai te exaltando. Às vezes a gente tenta pegar os princípios do mundo, de reconhecimento, de ser um cara reconhecido pelas pessoas, e a gente tenta colocar na igreja. O que é ser relevante hoje na nossa geração? Ser relevante é ter seguidores, é ter pessoas te seguindo, é ter pessoas comentando na sua foto, é pessoas te vendo. Isso não tem nada a ver com o caráter de Deus, cara. Se a gente quer ser relevante nessa geração, a gente precisa servir as pessoas e amar de todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então, servir de Jesus não envolvia interesse. E eu quero responder essa pergunta através do segundo ponto. Qual que era o interesse de Jesus então em servir? O interesse de Jesus em servir era levar a eternidade para as pessoas. Sabe, atrás de cada um, aqui dentro, eu vejo uma eternidade muito grande. Você não foi criado para viver só 80, 90 anos. Um dia eu e você vamos partir daqui. E o que vai ficar são as nossas marcas nesse mundo, são as coisas que nós fizemos. Além do nosso tempo de oração, que é muito importante, a nossa vida com Deus, que é o primeiro lugar, é amar Deus, para depois amar pessoas, que Jesus falou. Mas o que as pessoas vão ver depois mesmo, são quais foram as suas obras, o que você fez, o que você viveu. Você viu as pessoas ao seu redor com um olhar de eternidade. Sabe que os seus amigos também vão viver a eternidade? Ou eles vão passar a eternidade no céu com você, ou eles vão passar a eternidade no inferno. Então, quando nós olharmos as pessoas, quando nós servimos as pessoas, não são só boas obras, não é só a intenção, é a eternidade que existe no coração das pessoas. É olhar para aquele amigo seu, aquela amiga sua, aquele tio seu que não conhece Jesus e falar: meu, esse cara tem eternidade no coração dele. Mas se eu não falar, se eu não abrir a minha boca, se eu não servir ele de alguma maneira, ele não vai estar comigo no céu. Quero contar a história de um homem que amou muito, que transformou uma geração. Em 1860, na época das grandes navegações, comerciantes passando por vários lugares, alguns comerciantes começaram a fazer o comércio mesmo em algumas ilhas ali do Havaí. E esses comerciantes levaram para essas ilhas inclusive eram reinados, tinha um rei que governava sobre todos eles, eu não lembro o nome do rei. Mas esses comerciantes, levando as suas mercadorias para as ilhas lá do Havaí, antes de serem conquistadas pelos Estados Unidos, né? Eu acho que ainda não tinham sido conquistadas, talvez eu possa estar errado. Os comerciantes foram lá, e quando eles iam levar algumas mercadorias, eles também não só deixavam as mercadorias, mas deixavam as doenças naquele lugar. Então, gripe foi espalhada, pneumonia, vários tipos de vírus, porque aquelas culturas nunca tinham tido contato com o homem branco, nem nada disso. Então, eles ficaram doentes, uma nação ficou doente. E uma das doenças que fez um estrago nas ilhas do Havaí foi a lepra. Hoje, a lepra tem cura, você consegue tratar ela, você consegue estagnar, né? Ela não consegue, é uma doença que destrói o corpo. Eu não sei detalhes fisiológicos aqui para falar para você, mas é uma doença que afeta os seus nervos, você não sente mais alguns pedaços do seu corpo, e com o tempo, alguns órgãos vão caindo, a mão começa a ser destruída, seus pés, dedos. Enfim, essa doença chamada lepra entrou nas ilhas do Havaí. E ela fez um estrago tão grande que o rei decidiu isolar a parte norte da maior ilha, não lembro o nome, acho que chama Molokai, essa ilha. E ele decidiu na parte norte isolar e fazer uma cidade de leprosos. E essa cidade tinha mais de 600 pessoas nessa cidade. E essa cidade, por causa da destruição e por causa dessa doença, ela virou uma cidade caótica, chamava Cidade da Morte na época. E essas pessoas já não eram mais civilizadas, todo mundo se roubava, se matava naquele lugar, não tinha remédio, o rei não dava comida, eles não tinham mais futuro nenhum. Aí, até chegar um homem chamado Padre Damião, não sei se já ouviu falar desse cara, um homem de Deus. Esse cara chamado Damião, ele foi dado o nome para ele depois, o nome dele na verdade é José. Ele estudou num colégio católico, Deus fez uma obra na sua vida e o chamou para missões.
E ele decidiu ser padre no Havaí. E ele estava sendo padre e ele viu que existia esse vilarejo dessas pessoas com lepra. E Deus incomodou tanto o coração dele, que ele decidiu começar uma paróquia no meio dessa cidade. E essa paróquia depois foi conhecida como a Paróquia da Morte, inclusive. Paróquia da Morte. Inclusive tem muitos testemunhos, tem a igreja lá até hoje. E esse cara, ele transformou uma cidade. Mesmo sabendo que ele tinha risco de morrer, era muito fácil ele ser contaminado, com certeza ele seria. Ele decidiu entregar a sua vida por aquelas pessoas. E ele se entregou naquele lugar. Com a chegada dele, a primeira coisa que ele fez foi construir uma igreja. Depois de construir uma igreja, as pessoas começaram a receber Deus, serem evangelizadas, conhecer o amor de Deus. De repente, ele construiu uma escola, depois construiu um hospital, depois eles começaram a reconstruir as casas. E todas aquelas famílias de leprosos foram totalmente transformadas por causa do serviço de um homem que decidiu entregar a sua vida por causa de muitas pessoas que estavam naquele lugar. Ele entendeu que não poderia tocar nas almas sem tocar nos seus corpos. Então, ele não só estava lá construindo as coisas, como ele limpava as feridas. Ele aprendeu algumas formas de tratar os leprosos com remédio, enfim, ele agiu como médico também. E uma das frases que ele falou, que foi muito legal, que impactou muito meu coração, ele falou assim, meu corpo vai morrer de qualquer forma, mas as almas são eternas. As almas são eternas. O propósito de servir tem a ver com olhar vidas e falar, existe eternidade nessas pessoas, existia uma eternidade, aquelas 600 pessoas estavam naquele lugar, elas iam morrer de qualquer forma, elas não deixaram de morrer. Eu não sei se aconteceu milagres, eu não sei o que aconteceu com esse cara chamado Padre Damião aí, se aconteceram curas, mas uma coisa eu sei, ele transformou a vida de 600 pessoas que se entregaram para Jesus, por causa do serviço dele, porque ele olhou a eternidade na vida daquelas pessoas. O interesse desse cara e o interesse de Jesus era a eternidade. A minha pergunta que eu deixo para você agora, qual é o seu interesse servindo a Jesus? Qual é o meu interesse servindo a Jesus? Por que eu estou aqui hoje? Qual que é a essência do cristianismo que eu tanto falo que eu sou cristão? O que as minhas obras mostram para as pessoas ao meu redor? Será que o meu interesse é reconhecimento, ou é estar com os meus amigos só, ou é fazer poucas coisas, ou o meu interesse é realmente em vidas, em pessoas? É conhecer a eternidade, conhecer Jesus que é o eterno e levar a eternidade lá para fora? Sabe, esse é o nosso chamado. Essa é a nossa responsabilidade. Quando eu falo em serviço, eu não estou falando que a gente tem que fazer igual Jesus, assim, tipo, chega na sua cela lá e manda todo mundo ficar descalço, eu vou lavar o pé de todo mundo aí, tira o pé aí, vai. Ou chega na sua escola e fala, vou lavar o pé de todo mundo aqui na minha sala, tira todo mundo, eu vou cortar a unha, inclusive, vou passar esmalte se precisar. Eu não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos moldar a nossa vida com o padrão de Jesus, fazer o que Jesus fez. Esse cara chamado Padre Damião, ele fez isso porque um dia Jesus transformou a vida dele. Ele falou, eu fui transformado para transformar outras pessoas. Jesus me serviu com o seu amor, eu preciso servir outros. Eu não posso ficar parado, eu não posso deixar de abrir a minha boca e declarar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Isso precisa ser um confronto para nós, um desafio. Vivemos o verdadeiro evangelho, vivemos o verdadeiro cristianismo, o cristianismo que vai além das 4 paredes desse lugar. Sabe, eu creio que no coração do homem existe um desejo por ser relevante, por ser significante. Se você não tem esse desejo, tem alguma coisa errada com você. Todo mundo de alguma maneira pensa, eu quero fazer história, eu quero marcar esse mundo, eu quero ter um bom emprego, eu quero que as pessoas reconheçam o meu trabalho, eu quero que as pessoas me conheçam, eu vou pregar para multidões, eu creio nisso, eu vou ser usado por Deus, eu vou liderar pessoas. Eu creio que no coração do homem, quase todo mundo pelo menos, tem esse desejo por ser significante. Tem o desejo de ser de alguma maneira, tocar e impactar o mundo. Mas o problema não está em realizar grandes coisas. O problema está na forma que a gente vai realizar e o propósito da gente realizar. Se o nosso reconhecimento e o nosso significado no mundo for somente para exaltar a nossa própria vida, não tem propósito nenhum nisso. A nossa significância
e o nosso propósito, e a nossa carreira profissional, e o nosso vestibular, e a nossa família, e tudo aquilo que a gente for construir, que seja relevante para esse mundo, tem que ser, seja para exaltar o nome de Jesus. Seja para exaltar e para mostrar, existe um Deus aqui na terra. As pessoas olharem para você, talvez seu desejo não é ser pastor, não é ser missionário, é ser um grande advogado, ou o seu desejo é ser um engenheiro, que faz grandes obras, que, sei lá, recebe muito dinheiro, sabe? O desejo de Deus é abençoar as nossas vidas. Não tire isso da vontade de Deus. O problema é que muitas vezes a gente coloca o nosso foco somente na bênção de Deus. A gente se esquece que quando Deus abençoa, é para a gente abençoar outras pessoas. E por causa disso, Ele não libera sobre as nossas vidas muitas coisas. E eu sei que eu estou falando com adolescentes, eu sei que muita coisa ainda vai ser construída no seu coração. Entenda isso. Tudo o que você for estabelecer na sua vida, estabeleça com o propósito de levar a eternidade para as pessoas. E Deus vai transformar, você vai ver, Deus vai fazer muitas coisas através da sua vida. Amém. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 10. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 10. Fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre e todo joelho no céu e na terra, e debaixo da terra se dobre, em nome de Jesus. A nossa atitude tem que ser a mesma de Jesus. O nosso maior exemplo, o nosso maior padrão é Jesus. E simplesmente o fato do Criador de todas as coisas, quando você pensa em Gênesis, quando Deus criou lá nos 7 dias, você pensa em Deus falando, que haja água, luz. Sabia que naquelas palavras Jesus já estava? Jesus já declarava junto com o Pai. Jesus já participava da criação do mundo. E o cara que estava na criação do mundo um dia decidiu vir aqui. Isso é um ato de humildade, isso é um ato de serviço. Ele decidiu vir aqui porque ele queria servir os seres humanos, a sua própria criação. Um dia ele decidiu vir aqui. Ele falou, eu vou servir para que eles sirvam uns aos outros. Esse é o desejo de Deus. Meu amigo e minha amiga, não perca os seus próximos 20 anos construindo o seu próprio legado, o seu próprio nome, a sua própria carreira, as suas próprias vontades, o seu próprio império e reino, para olhar para trás daqui 20 anos e falar, o que eu fiz? Por que eu fiz o que eu fiz? Por que eu construí o que eu construí? Que você possa se olhar daqui 20, 30 anos e falar, nossa, eu marquei uma geração inteira. Você possa daqui 20 anos olhar o seu amigo, a sua amiga e falar, esse cara aqui, não é que eu sou responsável, mas eu levei o nome de Jesus para ele. Eu levei o nome de Jesus para ele, eu estou junto com o Espírito Santo, eu fiz isso, eu falei, eu abri a minha boca. E você olhar e falar, tudo que eu construí na minha vida, eu consigo ver Deus. Os seus planos que você tem feito para os próximos 5, 10 anos, você consegue ver Deus? Você consegue ver Jesus nos seus planos? Se não tiver Jesus nos seus planos, tem alguma coisa errada. Está errado. Porque essa é a verdadeira significância, uma vida onde as pessoas conseguem reconhecer Jesus em mim. Não necessariamente que as pessoas consigam ver o que eu estou fazendo, porque esse padre Damião, durante muito tempo, o que ele fez, ninguém sabia. Mas as pessoas que estavam lá, os leprosos que estavam lá, conseguiam reconhecer Jesus. Eles olhavam as atitudes do padre Damião lá e falavam, é Jesus. Eles vão olhar para vocês e falar, é Jesus. Olhar para as nossas vidas e falar, eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus nas suas atitudes. Eu consigo ver Jesus no seu serviço, no seu amor. Em nome de Jesus. Meu último ponto, meu terceiro ponto. O servir de Jesus envolveu sacrifício. Repete comigo, o servir de Jesus envolveu, aumentaram, sacrifício. Toda vez que nós servimos,
nós precisamos entender que existe um sacrifício que é envolvido no nosso serviço. Todas as vezes que nós servimos a Jesus sem ter o entendimento de que existe um propósito eterno naquilo que nós estamos fazendo, a gente começa a servir Jesus como obrigação e, consequentemente, em algum momento a nossa fé se esfria e a gente deixa Jesus. Dá para entender o processo? Quando você não entende que o motivo de você empilhar uma cadeira talvez no final de um culto, ou o motivo de você servir numa célula, sei lá, fazer um quebra-gelo, fazer alguma coisa, tem a ver com o propósito eterno de Deus, você olha as coisas, você olha o servir de Jesus com obrigação. E essa obrigação te constrói um coração de pedra na sua vida. Um coração que não consegue se queimar com o fogo do Espírito Santo. Um coração que não consegue ser sensível à vontade de Deus. Gente, quantas pessoas se relacionam assim com Jesus? Isso é religiosidade, completamente religiosidade. Que tem a ver com os atos e os feitos de reconhecimento, como eu falei, e por obrigação. E realmente a obrigação tem a ver com o quê? Tem a ver com o trabalho, tem a ver com o meu nome ser conhecido. E no final de tudo, o nome de Jesus não é engrandecido por causa disso. Porque envolve sacrifício. A gente ministrou hoje para os líderes e um dos nossos pontos foi esse. Deixa eu falar algo para você. Nem sempre o seu serviço a Jesus vai envolver os seus dons, vai ver aquilo que você é bom em fazer. Quando nós nos comprometemos a servir a Jesus e ao seu corpo, que é a igreja, nós estamos nos comprometendo a servir em todos os aspectos que Jesus te chamar para servir. Todos os aspectos que Deus te chamar para servir, você precisa servir. Talvez você é bom na mídia, talvez você é bom no louvor, sei lá, tocando. Talvez você é bom, sei lá, qual é o seu talento. Você precisa servir mais e além disso. Um cara chamado Benning, de um livro chamado Enraizados, eu usei com os supervisores, o fundador do Jesus Culture, ele fala assim em um dos capítulos: se o nosso servir nunca envolver que nos sacrifiquemos por algo maior que nós mesmos, então certamente estamos servindo a nós mesmos. Vou repetir, porque é complexo, né? Se o nosso servir nunca envolver que nos sacrifiquemos, se não tiver sacrifício no nosso servir, por algo maior que nós mesmos, que é pela cruz, pela eternidade, então, de alguma maneira, nós estamos servindo ao nosso próprio ego e à nossa própria vontade. Deus não quer isso. O nosso servir não pode ser por obrigação. O nosso servir precisa ser por amor. E sabe, tem uma coisa que Deus tem me ensinado muito forte com relação ao servir. Porque tem muitos aspectos, né, do servir. Você serve de várias maneiras a Jesus. Mas o que eu tenho percebido é que quanto mais você entende que o servir envolve sacrifício, mais você se torna disposto a servir. E Deus, Ele vai te elevando, e quanto mais Ele te eleva e te exalta, Ele te dá mais coisas para você servir. Só que quanto mais coisas Ele te dá para você servir e fazer, mais sacrifício vem. Mais renúncia vem. Porque enquanto, por exemplo, você é um membro de uma célula, você não precisa se preocupar com a célula. Você só precisa aparecer lá. Mas para um líder de célula não, o cara tem que se preparar antes. Tem que gastar 1, 2 noites lendo a palavra, estudando, orando pela sua vida, orando pela minha vida que sou pastor, olhando por todas as ovelhas da célula. Envolve um nível de sacrifício. Quando você é um supervisor, o nível é outro, o sacrifício é outro. Você precisa ir atrás das suas ovelhas, conhecer os meninos, liderar pessoas mais velhas, orar por eles. Quando você é pastor, quanto mais Deus vai te entregando, mais o sacrifício é envolvido. Sabe, a história do padre Damião, como eu contei e eu usei como ilustração, é muito forte. Ele já sabia que que com certeza ele ia pegar a doença. Ele foi para lá com seus 22 anos de idade, para servir nessa missão. E com 49 anos, ele foi diagnosticado. Todo dia, toda manhã, ele pegava uma bacia de água, esquentava,
e botava os seus pés para ver se estava sentindo a água, por causa que essa era uma forma dele saber se ele tinha pegado a doença ou não. E depois de 20 anos, certo dia, 20 e poucos anos, né? Ele botou o pé certa manhã e não sentiu o pé. Daí ele entendeu. Eu peguei a doença. E durante os últimos 4 meses de vida que esse cara teve, 9 meses de vida que esse cara teve, ele entregou mais ainda a sua vida. Foi o tempo que ele mais construiu coisas, que ele mais serviu pessoas, que ele mais amou. Porque o serviço envolve sacrifício. E o sacrifício da sua vida. Isso foi exatamente o que Jesus fez. Só que ele não fez só para 600 leprosos. Ele fez para 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas. Não sei quantas pessoas tinha na época de Jesus, né? Mas mais do que isso, porque até hoje, em toda a humanidade, todas as pessoas que já caminharam nessa terra, Ele fez por todos nós. E por todos que ainda vão vir. Ele sacrificou a sua vida. Porque o seu serviço envolvia sacrifício. No caminhar, nos 3 anos de ministério de Jesus, Ele sacrificou, foi sacrificando o seu tempo. Tinha momentos que Ele estava orando e Deus chamava, as pessoas clamavam. Ele tinha que deixar o seu tempo de oração para conhecer as pessoas, para conversar com as pessoas, para falar com elas, para amar elas, para curar elas. Mas teve um momento que Ele tinha que se entregar. As curas não eram suficientes, os milagres não eram mais suficientes. O sacrifício que Ele tinha que entregar naquele momento era da sua própria vida. E Ele entregou. E Ele entregou. Porque o serviço envolve sacrifício. O serviço envolve uma renúncia completa dos nossos prazeres, das nossas vontades. Você sabe que um dos princípios da nossa igreja aqui, que a gente tem com não beber, não escutar música secular, por exemplo, para a liderança, não é porque a música é pecado, porque a música realmente, você não vai encontrar um versículo falando assim, ó, música secular, música que não é de Jesus é pecado. Não, você não vai encontrar. Você não vai encontrar na Bíblia, ó, beber é pecado. Não, você não vai encontrar. O que a Bíblia fala é a respeito da embriaguez. Se você beber e ficar embriagado, você está pecando. Mas quando você está no nível de liderança nessa casa, você envolve um nível de sacrifício. Onde você fala assim, eu estou disposto a amar as pessoas. Eu sei que muitas vezes a música destrói. Eu sei que muitas vezes a música ensina coisas erradas para as pessoas. Eu sei que talvez eu não escutaria algumas coisas, mas eu faço isso porque eu estou disposto a sacrificar a minha vida pelas pessoas. Eu estou disposto a sacrificar qualquer coisa que é prazerosa. E eu sei também que envolve um nível de consagração, eu não vou nem falar sobre isso. Para mim é mais do que só fazer por pessoas, por sacrifício. Eu não bebo, eu não fumo, eu não escuto música secular, porque o meu prazer está na presença de Deus e não em coisas. O meu prazer está em escutar uma música que edifica Jesus e não edifica as coisas da minha alma. Mas esse entendimento requer um pouco mais de maturidade de você. Agora o que eu quero falar para você, o quanto você quer ser usado por Jesus. O quanto você quer ser usado por Jesus. O quanto você está disposto a sacrificar a sua vida. Quanto você está disposto a sacrificar e renunciar aos prazeres da sua vida para servir outras pessoas, para amar vidas. Tem pessoas nessa casa que têm feito muito e ninguém sabe. O ministério, por exemplo, é o Sopa, que acontece segunda-feira. A gente nem sabe o nome das pessoas que vão lá e servem nos hospitais. Ministério com moradores de rua também, evangelismo, as pessoas que moram na rua, né? A gente tem isso, acho que não sei se é segunda ou terça-feira que acontece. A gente não fica mostrando isso para todo mundo. Porque o reino de Deus é muito mais do que isso, do que é aparente. A gente não precisa mostrar, a gente precisa fazer. A gente precisa viver, a gente precisa amar. Nós precisamos sair disso. E eu creio numa geração que tem entendimento dessa realidade do reino de Deus. Que não é superficial na sua entrega para Jesus. Que se entrega por completo num louvor como esse. Se entrega por completo em todas as áreas da sua vida. E depois de se entregar por completo, você está disposto a gastar os seus dias para Jesus, servindo em todos os lugares que Deus te mandar ir, evangelizando, fazendo, uma disponibilidade, que não tem a ver com obrigação e reconhecimento, mas tem a ver com amor e uma retribuição daquilo que Ele fez por mim e por você. Você crê comigo nessa noite? Amém. Feche seus olhos, se puderem desligar um pouco as luzes, deixar só dos pilares. Nessa noite,
Jesus está te dando uma perspectiva nova. Que Ele te serviu para que você sirva outras pessoas. Que Ele te amou com o intuito de você amar outras pessoas. Que Ele se entregou por você e por mim, para que você também se entregue por outras pessoas. Sabe, esses discípulos que eu li para vocês em Mateus capítulo 20, que estavam disputando o lugar com Jesus ali, 95% deles morreram assim como Jesus morreu. A gente não tem provas físicas nem nada disso, não está comprovado, mas muitos falam que, por exemplo, Pedro morreu de ponta cabeça crucificado. Iam crucificar ele, e ele decidiu ser crucificado de ponta cabeça para não morrer como Jesus morreu. Mas Pedro estava disposto. E por causa do sacrifício desses 11 homens, só João que sobreviveu, o último apóstolo, né, que ficou vivo. Por causa desses 12 homens que entregaram a sua vida, e de Paulo também, um outro apóstolo, né, que também morreu martirizado, nós estamos hoje aqui. O que 500, 600 adolescentes podem fazer se entregarem completamente as suas vidas? Quantas pessoas nós vamos poder atingir através do nosso sacrifício com entendimento? O que a gente vai fazer? Imagina o estrago natural e espiritual que eu e você podemos causar nesse mundo quando nós entendemos o propósito do serviço, entendendo que ele aponta para a eternidade, ele aponta para vidas e pessoas que estão lá fora. Deus está levantando uma geração que tem esse entendimento em nome de Jesus. Eu não sei, isso me incomoda demais, gente, porque eu fui um filhinho de pastor, que caminhou a vida toda na igreja, e eu vivi muitas coisas que eu vivi por obrigação. Eu fazia por obrigação aos meus pais. Eu não via propósito muito no que eu vivia, no que eu fazia. O meu amar Jesus era muito superficial e muito relativo, dependia de como eu estava no dia. Se eu estou bem, eu amo a Deus. Se eu não estou bem, meu amigo, eu não amo Deus. E tem pessoas que servem a Deus dessa maneira, como eu servia. Eu só servia quando eu estava bem. Pessoas que servem esperando algo em troca de Deus. Eu vou servir se você me abençoar, Deus. Se você não me abençoar, eu não vou te servir. Se eu viver sofrimento na minha vida, eu não vou te servir. E você se frustra dessa maneira. Muitas pessoas se frustram com Deus por causa disso. Deus quer te dar um entendimento. Feche seus olhos. Eu sinto nessa hora um ambiente de cura, um ambiente de renovo, um ambiente onde o Espírito Santo vai passear sobre esse lugar. Ele vai começar a depositar sonhos, Ele vai depositar um chamado sobre a sua vida. Coisas vão ser despertadas do seu coração agora. Agora é você e Deus agora. Deus vai falar com você. Comece a clamar pelo Espírito Santo nesse momento. Jesus vem agora nesse momento com uma onda. Surpreende as nossas vidas. Questiona os motivos e as razões dos nossos corações. Começa a pedir para Deus. Deus, sonda a minha vida, Deus. Sonda o porquê que eu estou te servindo, porquê que eu te amo, porquê que eu estou nesse lugar. Eu quero estar nesse lugar porque eu te amo. Eu quero te servir porque eu te amo. Eu quero liderar minha célula porque eu te amo. Eu quero ajudar pessoas porque eu vejo o propósito da eternidade. Jesus, eu te peço nesse momento, incomode os corações nessa hora. Fala, Jesus, com cada um aqui nessa noite.